Seja muito bem-vindo à nossa aula de dicas de como não errar a altura do forro no seu projeto. Para a gente fazer essa aula, a gente vai conceituar primeiro o que é o forro, para que ele é usado, que não é só esteticamente. E o segundo, quais pontos que a gente tem que ter atenção quando vai definir ali a altura do forro, o que tem que passar por baixo. E no final da aula, eu vou passar uma dica infalível para vocês ali não ter que mudar a altura depois, projeto que não fica tão legal quanto você tinha idealizado. Vamos lá, gente. Para começar a nossa aula, eu vou trazer um detalhe aqui de construtivo, um detalhe de projeto que eu uso nos meus projetos hidrossanitários aqui do escritório. Esse projeto está detalhando o quê? Que nós temos aqui então uma laje, uma viga e temos uma descida pluvial, ou seja, uma descida de água da chuva. Como a descida de esgoto, quando tem mais de um pavimento, é o que mais impacta na arquitetura. Mas não é só ele que incomoda ali na questão do forro. Nós temos também as instalações elétricas que precisam entrar na parede, nós temos as instalações de água fria, então nós vamos falar de todas elas aqui para que você possa entender. Então aqui o que a gente está começando a falar? Que o forro ele não é só estético, ele tem uma função de ser uma área técnica da obra. Não é uma área técnica que requer acesso, mas é uma área técnica que precisa ter espaço para que as instalações sejam feitas. Hoje é cada dia mais comum não concretar, por exemplo, mais os eletrodutos dentro da laje, fazer posteriormente embaixo, para reduzir a quebradeira. Então, cada dia mais está se tornando comum e mais técnico está se tornando o espaço dentro do forro. Mas não se preocupe que eu vou explicar passo a passo aqui para que você fique craque nesse cálculo e no final tem a dica. O segredo está entre a estrutura de concreto e o forro. Esse espacinho aqui, ó, que não é considerado nos projetos. Pouco se fala dele, mas ele é muito necessário, porque é por aqui que vai entrar todas as instalações que precisam estar dentro da parede. Os maiores espaços seria onde você tem descida pluvial. Caso você opte por esse caso aqui, onde a pluvial ela desce da laje aqui ou da cobertura que seja, né? E ela vai ser embutida na parede, não vai ter uma parede extra ali para ela, algo do tipo. Você tem que deixar aqui pelo menos 15 centímetros, porque o tubo tem 10 e você tem que ter um espaço mais de 5 centímetros ali para fazer a junta do forro, dar o acabamento, tá? Então, mas não vai ter esse caso, então você pode deixar 10 centímetros, tá? Eu vou até anotar aqui para vocês. Você pode estar se perguntando agora, mas Giovanni, eu sempre fiz o forro a 20, 30 centímetros, 10 centímetros da laje, nunca me falaram nada. Não tem problema, cara, eu acho que você está viajando, Giovanni. Olha, nunca te falaram porque o pessoal faz uma coisa que não é muito legal e gera dano para o cliente, que é o quê? Então vamos supor que aqui tem uma caixinha de elétrica na laje e esse eletroduto ele vai vir por aqui e vai descer na parede. Então olha o caminho que eu estou fazendo. Esse é o cenário quando você tem o forro aqui, ó. Teu forro está acima da viga. O que ele vai fazer? Eu vou exemplificar porque vocês precisam entender um pouco sobre concreto armado para entender o que eu estou falando. Aqui é como se a gente estivesse analisando uma fatia dessa viga, né? Eu cortei a viga aqui. Então, o que acontece? O eletricista, quando ele vai descer, ou o encanador, ele não tem espaço, esse espaço aqui que a gente está configurando, né? O que ele vai fazer? Ele vai destruir parte da viga. Ele vai vir aqui com uma máquina e vai quebrar esse espaço aqui, que é o cobrimento que a gente chama. Esse cobrimento ele tem 3 centímetros, geralmente, na maior parte dos casos. E ele vai acabar expondo esse ferro aqui ao ar. Por mais que a pessoa reboque depois, não importa. Vai passar alguns anos, isso daqui vai começar a enferrujar. E vai começar a manchar aqui, vai gerar umas manchas, esse ferro vai começar a aumentar de seção. Vai gerar trinca, pode desplacar. Tem vários problemas que geram por essa questão aqui que é muito feita em obra. É uma coisa assim que absurda. Mas por que eles fazem isso? Eles fazem isso porque não tem esse espaço aqui. Então virou-se padrão já detonar a viga. O caminho ideal seria aqui, falando do eletroduto, né? Se a gente for apagar esses outros aqui, o eletricista viria com o eletroduto por aqui e entraria por baixo da viga para dentro da parede. Então ele não precisaria danificar a viga. Veja como é simples. Mesma coisa aqui se ele vier com uma tubulação de água fria, né? E a pessoa vai descer aqui, ó, com o tubo, ele chega aqui, faz a curva para dentro, coloca outra curva e desce. Então, mesma coisa do que tá a curva aqui do pluvial. Esgoto também, o pessoal faz isso, claro, sempre dimensionado ali. Então,
esse é o ponto, gente, que a gente mais tem que se ater. A questão das vigas. Ah, Giovanni, mas como é que eu vou definir isso? Pode variar muito do estrutural. O que você pode considerar aqui? Ó? Vamos pegar como padrão, que eu vou ensinar no final para vocês calcularem, tá? Mas essa distância aqui mínima é 40 centímetros, que é o padrão, tá? Para vãos aí de 4 metros por aí. Nesse caso aqui, nós temos já a laje, né? Então, nós temos que desconsiderar a laje, que geralmente tem de 12 a 13 centímetros até uns 15. Então, vamos considerar que seja 12, um padrão. Então, tem 12. Vai sobrar aqui para nós 28 centímetros. Vamos arredondar para 30 que seja. Então, quer dizer que da laje para baixo, você tem que ter um espaço útil, ou seja, esse espaço aqui, ó, você tem que ter 40 centímetros. Porque para cobrir o padrão, considerando vigas de 40, tá? Porque daí você está ganhando o quê? Você está fazendo uma folga aqui de 10 para poder entrar eletroduto e fazer o forro tudo. Então, se o seu forro não está com no mínimo 40 centímetros debaixo da laje, ele não está possibilitando que isso aqui seja feito. Então, vamos lá. Vamos dar continuidade aqui para vocês entenderem melhor. Eu trouxe aqui um projeto sobreposto, um andar sobre o outro de uma casa de alto padrão. Então, não sei se vocês vão conseguir ver direito, eu vou dar um zoom. Aqui nós temos em vermelho o pavimento superior e em preto o pavimento inferior. Tá? Nós temos aqui uma casa grande, são 4, 5 suítes, tem mais ou menos uns 400 metros quadrados. Então, o que acontece? Eu quero pegar como exemplo para vocês entenderem que esse aqui é um projeto compatibilizado de um cliente nosso. Essa área da churrasqueira, tá? Porque esse é outro caso. O primeiro caso que eu trouxe ali é quando a gente tem a viga, né? Esse caso aqui tem a viga e tem uma parede embaixo. Acontece muito de você não ter uma parede embaixo às vezes. Como que a gente vai fazer isso? Analisando aqui o pavimento superior. Qual que é a regrinha? Vocês podem anotar aí, tá? Onde tem parede, tem que ter viga embaixo. O nosso padrão construtivo, o mais usual, ele requer que a parede seja sustentada por uma viga. Então, tudo onde está em vermelho nesse projeto aqui, o projetista estrutural vai ter que colocar uma viga embaixo. O que isso faz com o forro do andar de baixo? Ele acaba tendo vigas além das vigas de borda. Por exemplo, nós temos uma grande área embaixo aqui, que é uma área de lazer. E em cima está deslocado aqui a suíte master e a suíte 3. O que acontece? Obviamente, você não precisa ser um especialista em estrutural e não é isso que eu estou tentando passar para vocês. Por exemplo, aqui é a nossa área da churrasqueira e aqui em cima está o corte daquele ambiente do quarto, suíte 3. E aqui alinhado a suíte master mais para frente. Então, o que acontece? O arquiteto aqui, como ele trabalha já com compatibilização, ele trouxe um espaço dentro do forro aqui, ó, de 60 centímetros. São 60 centímetros. Aqui, ó, né, ela só está deslocada aqui, mas vamos considerar que seja aqui. Esta parede aqui, ela vai precisar de uma viga embaixo, que é essa que ele colocou um pouco para o lado. Esse detalhe não muda nada. Neste caso, essa viga aqui, ela pode atrapalhar o meu forro. Neste caso, não vai atrapalhar, por exemplo, porque ele já preveu 60. Mas vamos considerar que aqui tem uma viga de 40. Aí você quer fazer um detalhe no forro e você quer economizar no forro. Vamos supor assim, vou botar um pé direito baixo, colocar 50, vai passar só 10 centímetros abaixo aqui. Tá? Vamos considerar que o forro está passando aqui, ó, 10 centímetros de folga. Aí, tu vai fazer o projeto lá e tu detalha que tem que ter um cortineiro, né? Para quem não sabe o que é um cortineiro, eu vou desenhar aqui para vocês. O cortineiro é um espaço, ou cortineiro, ou um espaço no forro, né? Vou desenhar aqui aqueles desenhos no forro, né? Onde vai a fita LED aqui. Esse espaço aqui, que são aqueles desenhos no forro, me fugiu o nome total agora, eles ocupam 15 centímetros de espaço para execução. Então, o que acontece? Isso já aconteceu muito em obra, tá? Para você conseguir fazer uma moldura aqui, um desenho no seu gesso, que é típico desse tipo de casa, mais uma viga que tem aqui. Então, a gente está falando que vai para 55 centímetros ocupados, teria que ter. Então, obviamente, o arquiteto acertou aqui em considerar 60 centímetros. Neste caso aqui, quando a gente sobrepõe as plantas,
a gente começa a entender que vão ter várias vigas, né? Olha aqui, ó, por exemplo, isso aqui é uma viga que vai estar no ambiente, isso aqui é outra viga, isso aqui é outra, ó, tá vendo? Ele está deslocado do andar de baixo. É muito legal essa prática de vocês sobreporem as plantas, tá? Mesmo que você trabalhe com BIM, tudo, olha o tanto de viga que está fora. Eu vou marcar com uma caneta bem mais espessa aqui para a gente poder entender, ó. Por exemplo, ó, aqui é uma viga. Nossa, essa é super exagerada, né? Mas vamos deixar ela aí. Estou trazendo aqui alinhamentos que não estão em acordo, ó, por exemplo, na garagem aqui, ó. Olha que importante isso aqui, ó. Tem uma viga aqui, a garagem é um vãozão grande, né? Daqui até aqui, e ela vai ter uma viga ali no meio. Isso é muito comum, tá, gente? Ó, aqui tem uma viga também, essa daqui que a gente já tinha notado. O que eu estou fazendo? Eu estou marcando as paredes que são diferentes entre o pavimento inferior e o superior. Essa é uma prática muito importante, se você quiser anotar aí. Quando você faz essa anotação, ó, a gente identificou que tem várias vigas aqui, que elas terão que nascer. Aqui mais uma, ó. Aqui também, aqui também. Olha quanta viga que não vai estar de acordo com as paredes que tem lá embaixo. Então as paredes do térreo são as em preto. As em vermelho são as paredes do pavimento superior. Então todas elas, né, vão ficar aquelas vigas aéreas. E elas atrapalham o forro também, elas atrapalham detalhamento no forro, várias questões. Então quando a gente tem essa situação aqui, a gente tem que considerar essa diferença no forro, né, igual eu trouxe para vocês. Todo esse espaço aqui você vai perder, vai ter que considerar, pelo menos, se tiver desenho no forro, a gente vai jogar para 50, 55 centímetros, tá? 55 mais exato, vou até colocar 55 aqui. Se não tiver desenho, ou seja, forro liso, às vezes a luminária é exposta, ou é só aquela fita LED de sobrepor, né? Aí você pode fazer o forro com 45 centímetros, isso aqui tudo abaixo da laje, né? Vamos voltar no desenho superior lá. A gente está considerando aqui, ó, essa medida que eu estou te passando é esta daqui, ó. Ou seja, livre, porque daí nesse espaço a gente vai poder fazer o que o arquiteto detalhou aqui, ó. Vai ter espaço para trabalhar, para passar, às vezes tem que passar aqui duto de ar-condicionado, tem que passar elétrica e principalmente uma coisa que você não consegue mudar, que são a estrutura, tá? Eu vou trazer mais uma análise aqui para vocês entenderem de outro projeto. Mas antes de eu trazer essa análise, eu vou trazer uma coisa muito interessante aqui para vocês, que já vou dar um spoiler da prática aí. Vamos lá. Ela vai ser 1/10, ou seja, 10%. Vou colocar aqui 1/10 ou 10%. Você se familiarize com a que sentir melhor, tá? Do vão. Para um vão de 5 metros, 5 metros de vão, nós temos uma viga de 50 centímetros. Não é 100% preciso isso aqui, mas assim, vamos colocar 80%, tá? Os vãos mais padrões que são, né? 4 metros. Mesma coisa. 40 centímetros. Qual que é a medida mínima, Giovanni? Tipo, tem um vão de 2 metros, é 20 centímetros? Não. De 3 para baixo, a medida mínima é 30 centímetros. Não se faz viga com menos que isso, tá? E aqui, de 5 para cima, vai até 1 metro, 1 metro e pouco, tranquilo. A partir de uma informação já, um extra aqui, né? A partir de 80 centímetros, 80 até dá para fazer, ainda é viável em concreto, tudo depende da sua região, tá? Mas a partir de 100 centímetros, buscar proteção já, tá? Você pode fazer proteção da sua viga, isso. Por que eu estou te passando isso? Sei que você não é um projetista estrutural, mas porque você consegue reduzir o tamanho dela. Às vezes você tem uma porta bonita como essa daqui, ó, de 2,70. Aí você tem um vão de 10 metros na área. Aí, em vez de você ter uma viga gigante aqui, que sua porta vai ter que ficar baixinha, você consegue protender ela, né, vigas de 10, 11, 12 metros, e você consegue ter uma seção reduzida para 60, 50 centímetros com essa proteção. O segredo, gente, o segredo para vocês é vocês terem um parceiro, um escritório de engenharia parceiro junto com vocês para vocês tirar esse tipo de dúvida.
tá? Um projetista estrutural ali que você pode dar uma ligada lá e falar, ô, cara, tô com um problema aqui e tal. É essencial para o trabalho de vocês. O trabalho de quem trabalha com projeto arquitetônico é essencial isso. Eu trouxe mais uma planta aqui, porque esse caso aqui foi bem curioso, que a gente teve aqui, eu vou trazer até o corte para vocês entenderem. No corte aqui vocês podem ver que tem um forro projetado de 25 centímetros como padrão na casa toda. Essa casa ela tem vãos bem grandes, tem várias vigas. Se você conseguiu entender um pouco do que eu passei antes, aqui no corte a gente já vai entender onde é que está o erro. Ó, por exemplo, a gente tem aqui no quarto do casal aqui, né? Essas paredes, ou seja, aqui vai ter que nascer uma viga. E aqui também vai ter que nascer uma viga. Para a gente definir qual que será a altura ideal desse forro, a gente precisa praticar. Então vamos fazer uma prática aí. Aqui, analisando o projeto, eu não passei para vocês, mas esse corte ele passa aqui assim, ó, tá? Então ele vai cortar aqui o banheiro do casal, um pedaço pequeno do quarto, o escritório e assim vai, tá? O que a gente está se referindo é essa daqui, ó. Neste caso aqui, ela está desalinhada, né? Ela está aqui, ó, fora do alinhamento. Na dúvida, para não ter problema, eu falei para vocês, beleza, Giovanni, é 40 centímetros. Na dúvida, joga sempre 45, para não ter falta, tá? Então vamos fazer o cálculo aqui juntos, para a gente entender melhor qual que seria essa medida. Então a gente tem aqui 45 centímetros da viga, mais 10, que é o padrão, tá? Que eu tinha passado para vocês. Então a gente está falando de 55 centímetros. Então quer dizer que qual que é a diferença entre o projeto e a realidade? Neste caso aqui, seria quanto que o cliente vai perder de pé direitos falando assim só do básico, né? Ali ela está considerando 25 mais 13 tem 38. Então a gente está falando aqui de 38 para 55, cara. São 17 centímetros que você perde aqui de altura. Aí você fala, Giovanni, 17 centímetros não é nada, né? Mas beleza, olha o projeto aqui. Tu já tem uma janela aqui, ó, que não pode descer nada, que tem uma folga de 5 centímetros. Então 17 centímetros já quebra a janela. Já abaixa o pé direito, que aqui já não é muito alto, ó, nós estamos com o pé direito 2,75. Entende? Então, no pé direito, para quem trabalha com obra, sabe que 15 centímetros muda muito. Muda o ambiente, ele fica menor, né? Quanto mais baixo o pé direito, fica menor. Ó, já atrapalharia essa porta aqui também. Tem várias questões aqui, tá? Por isso que é importante a gente trabalhar aí com essa análise do forro. Então vamos para o resumão aí da nossa aula agora. Então trazendo aqui todos os ensinamentos que a gente já viu nessa aula. Primeira coisa, gente, o forro ele tem que estar, ó, printa essa tela aí, tá? Printa ela aí, eu vou mandar nos comentários lá. O forro ele tem que estar no mínimo 10 centímetros abaixo da viga de concreto, para que você possa ali passar as tubulações. 15 centímetros tem que ter de espaço livre quando você tiver tubulações de esgoto e pluvial para embutir na parede, caso você não use shafts, né, no seu projeto. E uma dica muito importante, compatibilize os seus pavimentos para você descobrir onde vão ter vigas que vão passar no meio dos ambientes. E, claro, isso em edificações que tem mais de um pavimento. Ali você consegue identificar os ambientes que vão ter aquelas vigas aéreas lá que podem atrapalhar o seu projeto. Então, para não atrapalhar o seu projeto, você vai ter que colocar o forro abaixo dela. E ali eu até considerei, ó, se você for fazer aqueles detalhes no gesso, o forro tem que estar 15 centímetros abaixo dessas vigas aéreas aí que ficam no meio dos ambientes. Daí temos também a técnica de cálculo do tamanho das vigas, que é 10% do vão. Então essas são as dicas de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha ajudado. Esse é um problema que eu vejo direto nas obras aí do pessoal não conseguir realmente, eu vou até dar um zoom aqui para vocês poderem copiar. O pessoal errar e aí ter que baixar o pé direito, porque não foi compatibilizado, não foi considerado o que eu trouxe aqui para vocês. Isso impacta diretamente no produto final. Então vocês podem comentar aí as dúvidas que vocês tiverem. E é isso aí, abraço.